E hoje, continuando a saga do Querida, Estiquei, Encolhi, Aumentei as Crianças, vamos falar dele hoje, Querida, Estiquei o Bebê, de 1992. A continuação de Querida, Encolhi as Crianças, de 1989. E na época, quando eu vi esse filme passando na TV, eu não imaginava que ele fosse a continuação do Querida, Encolhi as Crianças. Mas vai me desculpando, eu só era uma criança burra mesmo. Toda criança é burra, fazer o quê? A Disney, depois do sucesso de Querida, Encolhi as Crianças, decidiu levar a franquia para o próximo nível, literalmente. Em Querida, Estiquei o Bebê, Wayne Szalinski, interpretado por Rick Moranis, não aprendeu com os erros do passado e dessa vez acaba transformando seu bebê em um gigante que causa caos por onde passa. Basicamente, essa é a premissa do filme. Agora vamos a um breve resumo. A história começa com Wayne e sua esposa, Diana, agora com um novo membro na família, o pequeno Adam. Enquanto Wayne trabalha em um laboratório com um novo experimento de raios, uma falha inesperada faz com que Adam seja atingido. No começo ninguém percebe nada de estranho, até que o bebê começa a crescer. À medida que Adam se torna cada vez maior, ele começa a sair pelas ruas de Las Vegas causando pânico, derrubando postes, assustando policiais e brincando sem querer com helicópteros. Enquanto isso, Wayne precisa encontrar uma forma de reverter a transformação antes que a cidade inteira vire um parquinho para um bebê gigante. Vamos agora aos possíveis pontos positivos e pontos negativos do filme. Primeiro pelos pontos positivos. Rick Moranis continua brilhante, ele mantém o carisma e o humor que fizeram do primeiro filme um sucesso, sua atuação como cientista atrapalhado e amoroso é um dos pontos altos do filme. E agora uma parte que eu me impressionei mesmo, os efeitos especiais são impressionantes, principalmente se você levar em consideração a época. A Disney usou técnicas de tela azul e efeitos práticos para criar uma ilusão de um bebê gigante interagindo com a cidade. E olha, eu vou te falar, é surpreendente. Se tu for assistir hoje, você vai ver algumas cenas e se perguntar, caramba, como é que eles fizeram isso? Como é que eles fizeram, por exemplo, um bebê lá de mais de 2 metros interagindo com os adultos ali, sabe? É claro que vai ter uma cena ou outra que entrega um pouquinho do efeito do chroma key, mas em geral, algumas cenas sim são surpreendentes, assim. Não é 3D, não é outra tecnologia, e parece que o bebê tá ali mesmo, sabe? Eu reassisti esse filme esses dias e eu me surpreendi, entendeu? Com a técnica, com a tecnologia utilizada. Outro ponto positivo é os momentos engraçados e fofos. Apesar do caos, Adam é uma criança adorável e muitas cenas mostram o lado inocente e brincalhão dele, o que gera situações engraçadas e cativantes. E outro ponto positivo é a expansão do universo da franquia. Enquanto o primeiro filme se passava quase todo no quintal, aqui temos um cenário muito maior, com um bebê caminhando por Las Vegas como um verdadeiro King Kong de fraldas. E eu concordo com todos esses pontos positivos que a crítica apontou. Agora vamos para os possíveis pontos negativos. A história é mais simples e previsível. Diferente do primeiro filme, que tinha uma jornada cheia de desafios e o crescimento pessoal, essa sequência foca mais no humor pastelão e no caos gerado pelo bebê gigante. Isso é verdade. Esse filme ele tem uma pegada mais simples. O outro ele tinha toda uma aventura, desenvolvimento pessoal, sabe? Uma história um tanto mais complexa. Aqui é bem simples em relação ao primeiro. Outro ponto negativo seria menos tensão e emoção. Enquanto Querida, Encolhi as Crianças tinha momentos realmente tensos, aqui o perigo nunca parece tão real. O bebê gigante é mais cômico do que ameaçador. Isso também eu tenho que concordar. E outro possível ponto negativo do filme, menos impacto cultural. Apesar de ter sido um sucesso comercial, Querida, Estiquei o Bebê não teve o mesmo impacto nostálgico do primeiro filme, sendo lembrado mais como uma sequência divertida, mas não essencial. E agora vamos abordar algumas curiosidades do filme. O bebê Adam foi interpretado por gêmeos. Assim como acontece em muitos filmes com bebês, os irmãos Daniel, Joshua Shalikar se revezaram no papel de Adam. Isso é comum em Hollywood porque as leis de proteção infantil limitam o tempo que um bebê pode passar no set. O filme foi inspirado em King Kong e realmente eu vi
uma certa semelhança. A ideia de um personagem gigante caminhando por uma cidade foi diretamente influenciada pelo clássico King Kong. Em vez de um gorila monstruoso, temos um bebê fofo, mas igualmente destrutivo. Os efeitos especiais foram revolucionários para a época. Bom, eu já imaginava por isso, já esperava. A produção usou uma combinação de efeitos práticos e tela azul para criar a ilusão de que Adam era gigantesco. Muitas das cenas foram filmadas em sets enormes, com objetos ampliados para parecerem pequenos perto do bebê. Rick Moranis quase não voltou. Após o sucesso do primeiro filme, Rick Moranis estava focado em outros projetos e quase recusou o papel. Felizmente, ele aceitou retornar como Wayne Szalinski, mantendo a essência do personagem. O filme arrecadou mais do que o primeiro na estreia. Nos primeiros dias de exibição, Querida, Estiquei o Bebê superou a bilheteria do original. No entanto, arrecadou cerca de 76 milhões mundialmente. Um bom número para uma sequência dos anos 90. Lembrando que o primeiro filme ele teve um orçamento de 18 milhões e faturou na escala mundial 220 milhões, foi um grande sucesso. Já esse aqui teve um orçamento de 40 milhões e faturou apenas 90 milhões. Não foi um lucro tão expressivo quanto o anterior. O prédio de Las Vegas era uma miniatura gigante. Na cena em que Adam caminha por Las Vegas, um prédio foi construído em miniatura para simular a cidade. Isso ajudou a criar a sensação de escala sem depender totalmente da computação gráfica. A outra curiosidade é que esse foi o último filme da franquia a ser lançada nos cinemas. Enquanto Querida, Encolhi as Crianças e Querida, Estiquei o Bebê foram lançados no cinema, o terceiro filme, Querida, Encolhi a Gente, de 1997, que eu nem sabia que existia esse filme, foi direto para a TV. Mas deixa para o próximo vídeo que eu vou falar sobre esse filme. A outra curiosidade é que a Disney planejava um parque temático baseado no filme. Havia planos para criar uma atração baseada em Querida, Estiquei o Bebê, onde os visitantes experimentariam a sensação de serem pequenos em um mundo gigante. Porém, o projeto nunca saiu do papel. O filme ajudou a popularizar roupas infantis gigantes. Após o lançamento, empresas começaram a fabricar roupas inspiradas no visual do bebê Adam, incluindo macacões com números exagerados e tênis imensos como os que ele usa no filme. A sequência foi um dos primeiros filmes da Disney a usar CGI para crescer personagens. Embora os efeitos práticos dominem o filme, algumas cenas usaram CGI primitivo para manipular o tamanho de Adam, algo que na época era inovador. E agora vamos para as lições do filme. Ciência sem controle pode ter consequências inesperadas. Wayne Szalinski é um gênio, mas também um perigo ambulante. O filme mostra como a ciência e a tecnologia precisam ser usadas com responsabilidade ou você pode acabar criando um bebê do tamanho de um prédio. Pais precisam prestar atenção nos filhos. O filme reforça a importância de estar atento ao que acontece com as crianças, pois, às vezes, pequenos sinais, como um bebê crescendo 2 metros em minutos, podem indicar um problema maior. O tamanho não define a importância. Mesmo gigante, Adam continua sendo um bebê inocente que só quer brincar e receber carinho. Isso reforça a ideia de que, independente do tamanho ou da aparência, o amor e a proteção são essenciais. Trabalhar em equipe resolve problemas. A família Szalinski e os cientistas precisam se unir para encontrar uma solução. A lição aqui é que grandes problemas podem ser resolvidos quando trabalhamos juntos. Nem tudo precisa ser maior para ser melhor. A sequência do filme brinca com a ideia de que maior é melhor, mas no final mostra que o que realmente importa são os laços familiares e o amor, não o tamanho de uma pessoa ou invenção. O medo pode ser superado com amor e compreensão. As pessoas veem Adam como um monstro gigante, mas ele só é um bebê que não entende o que está acontecendo. Isso ensina que, antes de julgar, devemos tentar entender os outros e as suas intenções. E outra lição é a responsabilidade dos pais e cientistas. Wayne pode ser um inventor brilhante, mas também precisa aprender que suas criações afetam sua família e o mundo ao redor. Isso reflete a importância de pensar nas consequências de nossas ações. Querida, Estiquei o Bebê teve uma aprovação de apenas 38% no Rotten Tomatoes e
Na audiência, pior ainda, apenas 24%. E agora eu vou falar a minha opinião a respeito do filme. Olha, primeiro a minha opinião com essas avaliações que vocês viram a respeito do filme. Eu discordo, o filme é muito bem desenvolvido, muito bem feito, os efeitos práticos, os efeitos especiais. Eu me surpreendi se você for assistir esse filme hoje. Alguns pontos também você vai se surpreender, vai se perguntar, caramba, como foi que fizeram isso e tal. Se esse filme fosse feito hoje, eles teriam dado um jeito de fazer o Adam, né, o bebê, em 3D. Eu acho que não ficaria muito legal, não. Já os truques e efeitos que usaram naquela época, eu acho que se encaixa bem melhor com toda a temática e a essência do filme, sabe? Ficou bem bacana mesmo. E eu também tenho uma recordação desse filme que eu vi ele reprisar demais. Bom, primeiro teve Querida Encolhi as Crianças, que reprisou demais no SBT. Demais mesmo. Aí a Globo, que não é boba nem nada, adquiriu os direitos da continuação e reprisou bastante esse filme na Globo. Querida, Estiquei o Bebê. Esse filme aqui passou demais, foi na Globo. Então, se reprisou tanto é porque foi um sucesso. Mas é como eu disse, é um filme muito bem produzido. E realmente ele tem uma pegada mais simples em relação ao primeiro. Não me impactou tanto quanto o primeiro, mas é um filme divertido. E também eu não posso deixar de falar da atuação do bebê. Eu não sei como é que eles conseguiram fazer esse bebê atuar tão bem. Sério, isso é uma das coisas que mais me impressionou do filme, além dos efeitos especiais. E como eu era criança, assim como eu falei no começo do vídeo, eu não imaginava que esse filme fosse uma continuação do primeiro filme. É porque, de todos os personagens ali, eu só estava reconhecendo o icônico Rick Moranis, né? O Wayne Szalinski, que é interpretado pelo Rick Moranis, o icônico Rick Moranis. E embora a esposa dele seja a mesma do primeiro filme, ela sei lá, ela não tem muita presença no primeiro filme. Então você não sente a presença dela, sabe? Você não sente a falta dela. E temos os garotos do primeiro filme que praticamente nenhum deles está ali. E é por isso que eu estranhei, eu não reconheci que fosse uma continuação. Mas na verdade, lembra que eram 4 garotos no primeiro filme? Para ser mais específico, 3 garotos e uma menina. Pois é, nesse filme aqui, os 2 garotos que eram vizinhos deles já se foram, né? Afinal de contas, não fazia parte da família Szalinski. Eram só 2 irmãos que moravam do lado, foram para outro caminho, sei lá o que aconteceu com eles. E aí tem a menina do primeiro filme, que aqui ela está grande, só que logo no começo do filme tem uma conversa de que ela está indo para a faculdade. Então ela só aparece no começo do filme e aí logo depois ela sai e vai embora para a faculdade. E aí só sobra aquele garotinho nerd do primeiro filme, o Nick. E o Adam, que é um novo membro, né? Um bebê que acabou de ingressar na família Szalinski. E apesar do Nick ser um membro antigo, ele já está um pouco maior aqui. E é por isso que eu não reconheci ele. Porque no filme anterior ele só era um garotinho nerd, até o cabelo dele é um cabelo assim bem esquisitinho e tal. Mas aqui não, ele já tá um nerd mais boa pinta, cabelo mais penteado. E eu, na época, quando eu era criança, eu não percebi esses detalhes. Então, pra mim, isso aqui era um filme independente que não tinha ligação com o anterior. Mas, pelo contrário, ele tem tudo a ver com o anterior. E eu, particularmente, acho essa ideia de esticar um bebê, deixar ele do tamanho do King Kong, uma ideia brilhante. Eu acho uma premissa bem interessante. E eu também acho que o filme foi bem desenvolvido, a história é interessante, um tanto simples, beleza. Mas o segmento que ela vai é interessante, é dinâmico, é divertido. Só não tem mesmo aquela pegada de perigo e uma certa emoção chocante como teve o primeiro filme. Porque apesar do primeiro filme ele ser bem família, ele tinha umas cenazinhas pesadas, como por exemplo a morte da formiga, esse tipo de coisa. Aqui não, aqui é mais uma comediazinha pastelona mesmo. Mas que na minha opinião diverte, eu só acho que alguns personagens poderiam ter sido melhores trabalhados, melhores desenvolvidos, sabe? Mas concluindo, Querida, Estiquei o Bebê é uma sequência divertida, mas que não tem o mesmo charme do original, isso a gente tem que admitir. O humor e os efeitos são pontos positivos, mas a história não tem o mesmo peso emocional
que o primeiro. Ainda assim, é um filme leve e engraçado, perfeito para assistir no domingo à tarde, especialmente se você tem saudade das comédias familiares dos anos 90. Esse filme aqui é uma boa pedida. E essa é a minha opinião sobre o filme Querida, Estiquei o Bebê. Se gostou, deixa seu like e também não deixe de comentar aqui embaixo se também tem nostalgia desse filme ou não. Sem mais, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Até lá!